Pessoal, boa tarde. Retomando a nossa sessão de julgamento da primeira turma, da terceira Câmara, da segunda sessão do CAF. Sessão de julgamento do dia 1º de setembro, período da tarde, a gente está retornando após o nosso intervalo. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós estávamos fazendo os processos ainda do período da manhã, indo para o item 25, Fundação Municipal do Meio Ambiente, de relatoria da doutora Fernanda. Vamos lá. Já está na pasta, tá? Tanto o processo quanto o e-processo desse. Depois eu tenho só que terminar de copiar o e-processo do seguinte. Mas vamos lá. Esse aqui se trata de lançamento, auto de infração, tá? Referente à contribuição social, em decorrência e aí são diversos pequenos lançamentos: aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, contribuição sobre contratação de cooperados, retenção de serviços de construção civil e cessão de mão de obra, e aí estão todos no demonstrativo analítico de débito, DAD, folhas 8 a 76, e fundamentos legais, folha 198 a 204. Tá? Aí aqui tem as especificações de 1 a 7 de cada levantamento, né? O primeiro, FP, folha de pagamento de empregados comissionados, e aí tem um período. Levantamento de folha de pagamento dos empregados comissionados, o outro período. Pagamento a contribuintes individuais, que foi levantado, serviço prestado cooperativo de trabalho, produto rural adquirido de pessoa física, e a falta de retenção sobre serviços de empreitada na construção civil, exceção de mão de obra, e diferença de acréscimos legais. Houve ciência do contribuinte, ele apresentou a impugnação, tá? Preliminarmente, ele suscita a decadência, a aplicação do prazo de 5 anos, ainda que fosse nos termos do artigo 173, tá? Que a fundação se enquadraria no conceito de empresa, de órgão público, e que a execução não teria sido feita com cessão de mão de obra, junta cópias de recolhimento da empresa Fundagro, que foi uma das prestadoras de serviços, para demonstrar, por amostragem, né, que estava havendo cobrança em duplicidade, e que isso certamente teria ocorrido em relação às demais empresas que tinham prestado serviço, supostamente, mediante cessão de mão de obra. Apresenta a CMD e sustenta que todos os seus recolhimentos estavam em dias. Os autos foram baixados em diligência para verificação da questão, principalmente da decadência, porque estava sendo aplicado no lançamento o prazo decadencial de 10 anos. Tá? Então, foi solicitado que a autoridade lançadora discriminasse os serviços em que supostamente teria havido a cessão de mão de obra, os elementos que caracterizaram tal cessão, tá? Bem como o local em que foram prestados, cópias do contrato de prestação de serviço, informasse a existência de obra de construção civil mediante empreitada parcial ou total, tá? E determinou que a diligência ficasse restrita ao período de 12 de 2001 em diante, justamente por conta da decadência, tá? Foi lançado em 2007. Na verdade, quando o contribuinte foi cientificado, que foi em 2007, já estaria decaído de 2001 até antes, no caso, até 12 de 2001. A autoridade lançadora prestou esclarecimentos, juntou cópias de contratos, notas fiscais, elaborou um novo anexo detalhando todos os serviços que teriam sido prestados mediante cessão de mão de obra. Cita, aí, nessa relação, novamente, discorre sobre cada empresa, na empresa tal, qual foi o tipo de contrato, o tipo de prestação de serviço, em que local foram prestados, detalhamento solicitado em diligência. Tá? Pois bem, depois disso, de toda essa diligência, o
o processo voltou para a DRJ Florianópolis, a qual analisou toda a documentação feita em diligência, a impugnação e os documentos juntados anteriormente. Tá? Quanto à tempestividade, entendi que realmente a apresentação da impugnação foi tempestiva, porque teve uma pequena dúvida em relação a isso, porque o AR não tinha sido devidamente formalizado, mas, enfim, acolheu a impugnação como tempestiva, tá? Quanto à decadência, para que fosse estendido o reconhecimento da decadência até dezembro de 2002, não foi acolhida. Considerando que na competência 12 de 2001, o vencimento ocorreu 1º de 2002, o prazo para a constituição do crédito se esgota em 31 de 12 de 2007, pela regra do exercício seguinte. A obrigatoriedade da exigência, portanto, não decadente, estaria não decadente, uma vez que a notificação do lançamento ocorreu durante o ano de 2007. Menciona-se que foi feita a verificação nos autos acerca da existência de recolhimentos para aplicação da regra do 150, e que a autoridade fiscal teria considerado para determinados tipos de lançamento, porque foram várias rubricazinhas, e para determinados tipos de lançamento teria considerado 150, porque teria havido para esses lançamentos, teria havido antecipação do pagamento, portanto, a aplicação do 150. Quanto à retenção do tributo, para fins de consideração de que houve cessão de mão de obra e por via de consequência, teria a obrigatoriedade de retenção dos 11%, pela empresa aqui autuada. A DRJ entende que o artigo 31 deve ser, sim, aplicado ao caso em comento, que o presente fato gerador ocorreu, tá? E que, tendo em vista a ocorrência do fato gerador, o tomador teria que fazer a retenção de 11% sobre a nota fiscal e recolher para a Previdência Social em nome do prestador de serviço. Tá? A despeito dos argumentos de que os serviços teriam sido prestados pela própria empresa, por quadro próprio, não foi considerado. E apesar do argumento de que não há caracterização de cessão de mão de obra, entende-se que a autoridade fiscal apontou a sua existência, explicitando o local em que os serviços foram prestados, considerando o período decadente, tá? No pertine ao fato de serem empresas de trabalho temporário que afastaria a retenção, vale o registro de que a legislação previdenciária determina que, mesmo em se tratando de tais espécies, obrigatoriamente há retenção na prestação de serviços a terceiros, consoante no artigo 31, que foi mencionado. Então, sim, no eventual ou não. Quanto ao argumento de duplicidade de recolhimento, isso foi verificado 1 a 1 também pela delegacia, pela DRJ, e ela entendeu que não havia que se falar em duplicidade, que não teve comprovação de duplicidade de recolhimento para as empresas envolvidas no lançamento como prestadora de serviço. Quanto à produção de provas, salienta que até o momento já tinha sido produzida todas as provas, não tinha sido juntado novas provas já há alguns anos, portanto, não acolhe o pedido de posterior produção de provas, tá? Sendo assim, foi em força, né, da decadência que já tinha sido reconhecido também em sede de diligência, foi considerado até 2001, tá? E sendo assim, foi dado parcial provimento para excluir uma parte do crédito, exonerar o crédito no valor de 221 mil, por força da decadência, e mantido o crédito no valor de 357 mil. Tá? Em sede de recurso voluntário, o contribuinte sustenta que a decadência deveria ser conforme o artigo 150 do CTN, e que não deveria continuar sendo cobrado os demais lançamentos por todos os motivos já esposados. Pois bem, eu vou passar para o meu voto, mas adiantando para os senhores que o meu voto, ele foi fundamentado. Eu acolhi como minhas as fundamentações e o racional utilizado na declaração de voto pela auditora fiscal, a qual fez declaração de voto no próprio acórdão da DRJ, que foi extremamente detalhado, minucioso. Eu vou passar aqui para os senhores, mas ela analisou contrato a contrato, o tipo de serviço prestado, o local da prestação de serviço, o valor envolvido, enfim.
E eu entendo que foram extremamente pertinentes, eu validei as informações colocadas pela auditora e adotei como fundamentação para também fins de reconhecimento parcial do direito do contribuinte. Então, vamos lá. Quanto à decadência, eu entendo que é o caso específico, realmente, de aplicação do artigo 150, porque o racional utilizado na decisão ACOR para não aplicação do artigo 150 e a aplicação do artigo 173 tinha sido de que havia recolhimento para parte das contribuições. Então, ele considerou como se determinadas rubricas tivessem direito à utilização do artigo 150 e para outras não. Quando, na verdade, o racional é, se você vai aplicar, se teve o recolhimento antecipado pela contribuinte, né, considerando a base de cálculo que ele entendia devida, então, aplica o 150. Então, para mim, o racional é único nisso, mas se teve recolhimento pelo contribuinte, aplica o 150. Se não teve em relação àquelas rubricas, é porque ele entendia que aquelas rubricas não faziam parte da sua base de cálculo. Portanto, entendo que a aplicação de 150 para todo o lançamento, e não para certos tipos de levantamento, tipo, só para segurados cooperativos e não para a seção de mão de obra, e assim por diante. Então, eu entendo que sim, deveria ser aplicado o artigo 150, tá? E aí, por isso, como foram consultar, inclusive isso também foi colocado na própria declaração de voto, ratificado pela própria turma, que foi verificado no sistema informatizado de arrecadação e verificou que a impugnante possui recolhimentos efetuados para as competências 12 de 2001 a 11 de 2002, ou seja, né, mais uma vez, enseja a aplicação do 150 do CTN, tá? Então, por isso, eu entendo que a decadência deve ser estendida até o período de 11 de 2002, tendo em vista que o lançamento foi feito em 2007, mês 12, tá? Então, vamos lá, quanto à decadência dessa forma que eu entendo. Quanto à caracterização de cessão de mão de obra, certos levantamentos feitos pela autoridade fiscal merecem atenção especial. Antes de direto ao caso prático, é importante ressalvar casos em que a lei instaure presunção a favor do fisco, a ele incube ônus da prova das infrações imputadas ao contribuinte. Nos casos do levantamento FUN, FLA e OCE, tá? No caso do FUN é FUNAGRO, que foi uma prestadora de serviço para a fundação, a FLA foi a Flamingo, que eu vou discorrer sobre cada uma, e a OCE foi sobre uma limpeza de aquários. Então, cujos serviços forem enquadrados pela autoridade lançadora como prestados com cessão de mão de obra, não se referindo àqueles serviços que estão sujeitos à retenção, mesmo quando contratados mediante empreitada de mão de obra, a caracterização da cessão é fundamento central para o lançamento. Ou seja, compete à fiscalização demonstrar que trabalhadores foram colocados à disposição da contratante, que serviços foram realizados nas dependências do contratante ou nas de terceiros, bem como se foram de forma contínua. No levantamento FUN, a fiscalização juntou aos autos, contratos celebrados entre a impugnante e a Fundagro, que tem por objeto a promoção de ações junto a certos projetos municipais, né? Informou no relatório fiscal aditivo, no relatório fiscal aditivo, ou seja, aquele depósito de diligência, tratar-se de serviço prestado com cessão em que todos os contratos da empresa colocou segurados à disposição da Floran, que é a fundação, para trabalharem nos citados projetos, do quais destaca-se a prestação de serviços de treinamento e ensino, secretaria e expedientes de natureza rural. Como muito bem afirma na sua declaração de voto, através da leitura dos mencionados contratos e demais informações constantes dos autos, parece não constar qualquer elemento que permita identificar os serviços prestados e enquadrá-los nos incisos 4, 12 e 13 do parágrafo 2º do 209 do RPS, em que pese constar dos contratos a colocação à disposição da Floran de empregados, o objeto do contrato é a contratação de serviços especializados para assessoria e consultoria para atuar junto à coordenadoria de projetos da Floran. Ressalte-se que a Fundagro
não é uma empresa essencialmente prestadora de serviços, mas sim uma fundação de apoio à Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, com atuação na área de desenvolvimento rural sustentável, em especial pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, visando a recuperação e preservação de recursos do meio ambiente. Assim, de fato, entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca a prestação com a caracterização da cessão de mão de obra. Isso foi especificamente com relação à prestação de serviços da Fundagro para a Floran, tá? Que é a interessada aqui, que é a recorrente. Com relação ao levantamento FLA, que é a empresa Flamingo, a fiscalização informou que não foi apresentado o contrato, mas que a empresa prestou serviços de recepção na sede da Floran. A impugnante alegou que não houve a caracterização de serviços na forma prevista na lei tal, sendo que a empresa prestou serviços esporádicos e eventuais em 3 momentos distintos, sem intenção de continuidade em recepções festivas, não representando o serviço contínuo. Mesmo em fase de diligência, a autoridade lançadora deixou de trazer elementos que caracterizassem a cessão de mão de obra. E o simples enquadramento da atividade no rol do parágrafo tal do RPS não é suficiente para fundamentar a exigência da retenção prevista no artigo 31. Os serviços de recepção tanto podem ser prestados de forma contínua, quanto esporádicos, como aqueles realizados em solenidades, eventos, recepções. Assim, entendo também que deve ser considerado improcedente tal lançamento, porque a impugnante, ela mostrou que realmente esse tipo de serviço foram em 3 momentos distintos, teve 3 pagamentos distintos, e demonstra que não foi um serviço contínuo de recepção. Pois bem, por último, quanto ao levantamento OCE, a Oceânica Manutenção de Aquários, apesar da autoridade lançadora ter enquadrado tal atividade como cessão, a própria autoridade lançadora disse que considera como serviço de efetiva limpeza do aquário, localizado na sede do Parque da Lagoa do Pen, em que pese, mais uma vez, não ter sido apresentado o contrato. Entendo também que serviços de manutenção de aquário não se enquadram como serviços de limpeza, assim compreendidos aqueles inseridos no inciso 1º do parágrafo 2º do RPS, e que estão sujeitos à retenção, quer sejam prestados com cessão de mão de obra ou na forma de empreitada. Assim, a despeito da necessidade da caracterização de mão de obra de forma inequívoca, isso não ocorreu. Motivo, então, para que considere o lançamento OCE como improcedente. Então, dessa feita, pelos fundamentos expostos, eu entendo que deve ser reconhecida a decadência apenas para esses 3 lançamentos, né, levantamentos, que é CI1, SCI1 e SC1, que, na verdade, mesmo que se considere para todos, só esses vão ser afetados, porque só nessas 3 partes do lançamento ainda tinham períodos 2001 e 2002. Então, para esses 3 levantamentos, considerar, né, o período de decadência até 11 de 2002, porque eu entendo que seria o caso de aplicação do artigo 150 e não 173. E no mérito, provimento parcial, para excluir apenas os fundamentos que eu mencionei, que é o FUNDA, FUNAGRO, FLA, Flamingo, que é a prestação de serviços de recepção, que ao que tudo demonstra nos autos, só foram em 3 momentos específicos, e a OCE, que é de limpeza de aquário. Então, esse é o meu voto. Só lembrando que essas especificidades que eu levantei estão claramente esposadas na declaração de voto feita pela própria auditora em sede de análise da impugnação no âmbito da DRJ. Esse é o meu voto. Pois bem. Doutor João, o senhor gostaria de falar? Bom, doutora Fernanda, eu li aqui o voto. Aliás, o acordo é estranho, porque fala o dispositivo do acordo recorrido fala em unanimidade, quando, na verdade, eu estou vendo aqui que não tem unanimidade. Whatever. Bom. Você está falando na decisão acordo. De pronto, assim, eu já percebo que, em relação ao levantamento OCE, eu não posso concordar nem com a julgadora Rosane, que fez o voto divergente, nem com a senhora, porque é o seguinte: limpeza de aquário
É claro, para mim, muito evidente que se enquadra no serviço de limpeza e conservação. É claro também que o regulamento não vai dizer que tipo de ambiente em que se aplique esse serviço de limpeza e conservação. Diz lá, limpeza, conservação, zeladoria para manter higiene, o asseio de... Aí fala, praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, aonde eu incluo aqui o aquário. É óbvio que a lei não vai trazer aquário, pista de skate, piscina, não é qualquer... Não tem como você enumerar qualquer tipo de ambiente onde ocorre a limpeza e conservação. Mas não me parece haver dúvida de que um aquário é uma instalação. Lá dentro, eu tenho a impressão que é um parque, pelo visto é um parque. É uma instalação do parque. E que esse serviço para manutenção do aquário, limpar, tirar os resíduos, manter a higiene, o asseio e a conservação daquela instalação, assim enquadra no inciso 1º da IN3 de 2005, que é o serviço de limpeza. Ficaria muito difícil para o legislador enumerar todos os tipos de lugares onde ocorre limpeza, qualquer lugar. O fato é que me parece óbvio que qual que é a ideia da legislação? Aqueles tipos de serviço onde se aplica mão de obra, que é pela sua natureza, se aplica grande quantidade de mão de obra, como, por exemplo, limpeza e conservação, vigilância, etc., e você faz isso por intermédio de uma PJ, é exceção de mão de obra. Esse é o espírito da legislação, que está no artigo 31. E eu não consigo imaginar a limpeza do aquário que não seja assim. Oi? Mas um requisito essencial não é que seja de forma contínua? Só um pequeno à parte. Mas é isso que está dizendo o seu voto em relação ao... Saiu, né? Ao aquário, que é a OCE. A OCE. Porque de uma forma geral, o que é a FLA alguma coisa que não é contínua, que só tem 3 lançamentos numa planilha aqui de folha 507. Esse é o outro, acho que é a FLA. É a FLA alguma coisa. Então, em relação ao OCE, exclusivamente ao OCE, se ele tem uma instalação lá que é um aquário que de vez em quando ele tem que limpar, aí não interessa se é de mês em mês, de semana em semana, de ano em ano. O fato é que ele sempre vai ter que limpar o aquário, é um serviço que ele tem que contratar para ser feito sempre. Porque o aquário não pode ficar sujo, os peixes vão morrer. Eu estou imaginando que é um serviço contínuo, a limpeza do aquário. Não é me parece que é um pouco diferente do caso da recepção. Vai ter uma festa, eventualmente eu vou ter uma festa, um evento e vou contratar recepcionistas. Isso, me parece, tem um caráter esporádico. Mas a limpeza e conservação da instalação dela lá, eu acho que não seria esporádico. Ainda que possa ser espaçado no tempo, o que não dá nem para ver, porque nesse caso nem contrato juntou, né? No caso da OCE. Mas independente de quando em quando seria, o fato é que me parece que esse tipo de serviço tem natureza contínua. Né? Eu tenho minhas dúvidas se isso seria natureza contínua, a limpeza do aquário, porque, enfim, eu lendo, eu cheguei a discorrer um pouco sobre isso, né? Assim, discorrer, desculpa, não escrever, mas refletir sobre. E tudo que eu li de conceito mesmo, né? Fui lá para o básico mesmo. Qual seria a noção? Porque, para fim de caracterização de cessão de mão de obra, você teria também que ter a continuidade, né? Pode ser que eu não tenha escrito agora especificamente na OCE, mas quando eu estava falando de cessão de mão de obra aqui no iniciozinho, eu falei, entendo que tem que ser um serviço prestado de forma contínua, nas instalações da prestadora, nos terceiros e tal. Aqui, no início do voto fala isso, até porque é o conceito da cessão de mão de obra. Então, vamos lá. O serviço contínuo, quando eu pego para além de diversos conceitos na doutrina, enfim, serviços continuados, né? Me parece ser aqueles cuja interrupção pode comprometer, né, a continuidade das atividades da administração. Enfim, deve ser, ou seja, né, tudo que eu li aqui caso não seja prestado de forma contínua, persistente, permanente, pode afetar de forma, comprometer de forma fulcral a continuidade das atividades da administração. Necessidade, é uma real necessidade. Então, assim, quando eu li o que seria um serviço contínuo, a limpeza de um aquário seria um serviço contínuo? Eu tenho minhas dúvidas. Isso afeta mesmo a continuidade dos serviços prestados pela administração, se a administração deixar de no mês X ou Y contratar o
orçamento está apertado, deixar de contratar essa empresa ao CE, vai afetar? O fundamento da decisão recorrida não foi essa questão da não continuidade. O fundamento está aqui no finalzinho do voto da decisão recorrida, não, do voto divergente da decisão. Eu estou falando da minha interpretação mesmo, quando eu utilizei o dela sim, como fundamento para o meu. Mas no meu voto, eu falei o seguinte, eu utilizei a fundamentação dela, mas eu coloco o meu racional. E no meu racional, eu falei, olha, utilizo a fundamentação racional feita na declaração de voto, porém, eu trago para o meu. Por isso mesmo que eu escrevi, eu não copiei e colei, nem eu trouxe para ela aqui, não fiz a transcrição do voto dela. E quando eu coloco cessão de mão de obra, em todos, inclusive até em outros votos meus, eu sempre coloco o que eu entendo que é cessão de mão de obra. Tanto que muitas vezes eu fico até sozinha. A grande maioria das vezes, como foi o caso, por exemplo, da porque eu entendo que a cessão de mão de obra é uma exceção a uma regra, né? E como exceção, ela tem que atender os requisitos legais. E os requisitos legais estão especificados na lei. E um dos requisitos para a caracterização da cessão de mão de obra qual é? Continuidade. Eu entendo que quando não há uma continuidade, quando não afeta... E aí eu fui buscar o que é continuidade, porque é extremamente subjetivo, né? Pode ser, como o senhor falou, pode ser um mês, 2 em 2 meses, 2 vezes por ano, mas é frequente, né? Ou seja, a cada 6 meses tem. Mas aí eu fui ler o conceito que está por trás do que é continuidade na prestação de serviço público para a administração. E aí os conceitos doutrinários que eu li, que eu busquei para respaldar o meu entendimento, são aqueles serviços os quais, caso deixem de existir, afetam sobremaneira a continuidade na prestação do serviço da administração. Então, por isso, eu entendo que a limpeza de um aquário é uma coisa totalmente acessória, não é uma coisa que deveria ser, que é contínua para fim de conceituação de uma prestação de serviço para a administração de mão de obra. Se fosse a limpeza do ambiente, sim, né? Mas um aquário... O doutor Paulo tinha pedido a palavra. É o aquário. Desculpa. Não, é um aquário. E o doutor Maurício também. Vamos ver se vão esclarecer alguma coisa. Não, eu não tenho nada a falar, não. Eu só estava falando, era que eu estava tentando falar que a Letícia estava congelada, mas okay. Já está superado. Ok. Doutor Maurício. Pessoal, qual é o tamanho do aquário? Não sei. Pelo que eu vi, é uma lagoa, é um aquário dentro de uma lagoa. Consta aqui. Essa instituição, essa fundação, deve ser um parque, alguma coisa, porque tem várias questões relacionadas à manutenção de ambientes bucólicos. Assim. E esse aquário, pelo que está aqui no voto que a relatora citou, é um aquário contido numa lagoa. Lagoa Japi. Está muito lento aqui, eu estou tentando ver o processo, mas está super lento aqui. Uma dica, eu sempre pego o processo e o voto e copio para o meu computador, não abro ele à distância. E aí eu abro local, porque senão não consegue passar. Eu vou ter que fazer isso. A entidade é a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Estou presumindo que seja algo do município de Florianópolis. Que seja tipo um ambiente, parque, deve ser um parque isso aqui. Mas eu fiquei curiosa, Maurício. A lagoa deve ser um parque. Me diga, porque isso você acha que afetaria o tamanho do aquário, afetaria no racional de cessão de mão de obra ou não? Há uma noção, essa noção me parece importante, a noção de continuidade. A noção de continuidade, para mim, pelo menos intuitivamente, é aquela que diz respeito da presença constante da pessoa lá. Né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, eu posso estar equivocado, claro, no que se refere a admitir continuidade de uma prestação de serviços no aquário, talvez de mês em mês ou de 2 em 2 meses. Posso estar equivocado, claro. E claro, a necessidade de manutenção de um aquário varia a depender do tamanho do aquário, né? Tem mais uma coisa, Maurício, é que é o seguinte, ao meu ver, ao meu entender, quando é o caso de um lançamento que é feito com base na exceção, que não é a regra, a autoridade lançadora tem que deixar claros os motivos, né? Ou seja, se... eu entendo que não pode dizer assim, é contínuo, está no artigo... Eu acho que tem que falar assim, contínuo, veja que tantas vezes, de tanto em tanto tempo estava sendo feito. Mas ele não apresentou os contratos.
E aí eu entendo que caberia a ele também, na defesa dele, apresentar esses contratos, se ele quer afastar a questão da falta de continuidade. Mas Por ele que ele apresentou as não notas. apresentou? Ele apresentou todas as notas, e pelas notas dava para ver se tinha sido contínuo ou não, né? Eu não sei. O contrato que vai estipular que a pessoa está à disposição naquele lugar, qual a periodicidade que vai ser feita essa limpeza no aquário. Ah, de tantos em tantos meses vai um profissional lá. E aí eu sinto falta da prova do contrato. Ele poderia ter trazido isso Eu, por outro lado, no sinto falta da recurso. obrigação de fundamentação e especificação da autoridade lançadora nesse caso. Mas veja bem, o fiscal estava de mãos atadas, ele não apresentou o contrato, sabe? Então fica difícil dele também. Ele teve acesso a ele pode não ter tido acesso a este contrato específico com a OCE, mas ele teve contrato a toda a documentação de nota fiscal, de quanto foi pago, de balancete, de demonstração financeira, tudo. Pois é, nesse contexto, viu, eu acho que o contrato, ele nem sempre existe, né, apesar de haver necessidade de se ter. Nem sempre se tem esse contrato. Então, assim, às vezes o contribuinte nem tem o contrato, apesar de, né, obviamente. Mas eu entendi, só fazer um parênteses, eu entendi um pouquinho diferente que o doutor João falou e compreendi a questão que a relatora colocou sobre a continuidade. Eu acho que a questão da cessão de mão de obras que a relatora trouxe foi que, na interpretação dela, haveria, no caso, falta de alguns elementos para configurar a cessão de mão de obra. E não especificamente que o legislador teria que ter, sei lá, já pensou se fosse a dificuldade de descrever todas as previsibilidades de manutenção e limpeza, no caso, né? Entendi mais ou menos nesse sentido que a relatora quis colocar. Doutor Paulo. Eu reforço aí a fala do Wesley, entendeu? Que o contrato, a inexistência dele é até esperado de algo que seja esporádico, entendeu? Que você demanda o serviço na hora e paga por aquele serviço, entendeu? Eu acho que é relevante ver qual era a regularidade disso aqui, se foi ou não foi esporádico. A regularidade entendeu? você pode verificar na planilha de folha 506, 507 já começa. A Fundagro você tem vários lançamentos mensais, até não sei quando aqui. Mas o que ela está falando de aquário não seria oceano? O aquário, a Oceânica só tem 3 lançamentos. São 3 ao longo do ano, de janeiro de 2003, dezembro de 2003 e fevereiro de 2004. Eu acho que isso não tem continuidade mesmo. E a FLA, alguma coisa também só tem 3 lançamentos. Você vê que a Fundagro tem um contrato altíssimo, de R$35 mil, os valores... A Fundagro foi realmente, na verdade aqui, tanto o próprio a autoridade lançadora, como até na declaração de voto também a auditora, ela coloca que, na verdade, é uma prestação, ela não diz que não é contínuo nesse caso, mas diz que não se enquadra na lista, porque seria a sessão, né, que seria conjuntamente, é uma consultoria feita junto com a equipe, um estudo feito junto de vários projetos do município, feito junto com a equipe de pesquisa da Florana, que é a Fundagro tem valores muito relevantes e se repetem. A continuidade, para mim, está bem caracterizada aqui nessas notas fiscais aqui. As outras duas eu vejo que só tem 3 valores durante todo o procedimento fiscal. A Oceânica são 3 notas fiscais, uma em janeiro, dezembro e fevereiro, que são 3 notas sequenciais aqui, mais ou menos, né? 450, 360 e 360 reais. E a FLA, né? O tal do FLA, são 3 também, né? É que eu entendo, Xaloca, que existem requisitos, né? Assim, não, eu entendo que no caso da outra, você está afastando pela natureza do serviço, mas isso, a continuidade existe. Sim. Isso, mensalmente eles estavam lá estudando, fazendo projeto, fala lá, serviços eu coloquei isso inclusive no meu voto, promoção de ações junto a certa, a empresa colocou os segurados à disposição na Floram para trabalharem nos citados projetos.
dos quais destaca-se a prestação de serviços de treinamento e ensino, secretaria e expediente de natureza rural. Então, aqui fala que serviços especializados de assessoria e consultoria para atuar junto com a coordenadoria de projetos da Floram. Então, por esse serviço não está enquadrado. O racional foi esse, para esta rubrica. Tem algum contrato desse com a Fundagro que você saberia dizer a página para a gente? Tem, peraí que eu vou lhe dizer aqui qual é a página. A própria fiscalização juntou os contratos. Eu acho, por exemplo, que o que eu entendi também não tem uma regularidade nas notas fiscais, né, de pagamentos, por exemplo, mês a mês, algo que foi eventualmente ali, que eventual pagamento. Foi isso, né, Fernanda? A Funagro tem diversos, tá? Mas é pelo tipo, pela natureza do serviço. Sim. Que eu coloquei aqui, né? No levantamento Funagro, a fiscalização juntou os autos contratos celebrados entre impugnante e a Funagro, que tem por objeto a promoção de ações junto a certos projetos. Aí tem diversos projetos lá. Informou no relatório fiscal aditivo, que foi aquele oriundo da diligência, tratar-se de serviço prestado com cessão de mão de obra, em que em todos os contratos a empresa colocou segurados à disposição da impugnante, para trabalhar nos projetos e tal. Mas aí o que eu coloco através da leitura dos contratos e mais informações, parece não constar qualquer elemento que permita identificar os serviços prestados e enquadrá-los nos incisos 4, 12 e 13 do artigo 2 do 19 do RPS, e que pese constar dos contratos a colocação à disposição da Floram, o objeto é a contratação de serviços especializados para assessoria e consultoria, para atuar junto com a coordenadoria de projetos. Então, é o tipo de serviço, não é nem o volume. Alguém viu onde está o contrato da Fundagro? É isso que eu estou pesquisando. Eu estou tentando baixar o processo Tem do um meu contrato computador, na porque estava folha muito devagar. 792. 792.
De repente também, não sei, como sugestão, se quisessem botar item a item. Aqui em relação à oceânica tem uma planilha aqui de 837 que fala que não tem contrato formalizado. Manutenção e limpeza de aquário localizado na Lagoa do Peri. A questão é verificar se esse objetivo desse contrato, que está bem sucinto, mas há uma colocação de trabalhadores à disposição lá. Sim, não me Se parece enquadra. dubitável que há a cessão de mão de obra. O que eu estou procurando é se esse tipo de serviço está relacionado. Isso, se está relacionado no decreto. Aliás, é na IEN, né? Na IEN que vai ter a relação do serviço, porque o decreto remete à IEN. Porque o conceito de cessão de mão de obra é exatamente o que está escrito no contrato, que é colocar os profissionais à disposição do contratante. Resta saber se o serviço executado tem essa natureza. Que é o que eu estou procurando aqui. É, exatamente isso. No contrato você não vai achar, entendeu? Porque a atividade que essas pessoas fariam seria com base num projeto NUTA que integra esse contrato aqui, entendeu? Não sei se esse projeto NUTA está aqui nos autos. Projeto NUTA e projeto Pomar Floripa. Não, mas, doutor Paulo, está claro que, se você olhar na cláusula segunda, no final dela, está claro a obrigação de ceder mão de obra. 3 coordenadores, um supervisor. Está aqui, é exceção de mão de obra. Não, é exceção, mas eu não vejo, ainda não consegui fazer o enquadramento lá no decreto. No decreto. É o que eu estou procurando também, isso. Eu acho que esses projetos que se referem o decreto não vão estar aqui. O que se refere ao contrato, né? No voto da DRJ tem o conteúdo do 219 do decreto, aqui na folha 938. Eu precisava saber o que essas pessoas estavam fazendo lá, entendeu? Se estavam participando de um projeto de treinamento, aí treinamento está naquela possibilidade de cessão de mão de obra. Mas não dá para saber só desse contrato aqui, entendeu? Tem que ver também no que o fiscal enquadrou, né? Não, ele enquadrou sessão de mão de obra, artigo 31 da 8.212. O enquadramento dele é sucinto, eu estava lendo lá no relatório fiscal. Ele viu que era sessão de mão de obra e lançou. Agora, a discussão que a gente teve no processo anterior. Ele colocou a FUN, aqui eu vou lhe dizer qual foi ele colocou. Ele considerou como prestação de serviço. Desculpa, Fernanda. O acórdão da DRJ que fala que dos quais, em relação a esse NUTA, né? Colocação de segurança à disposição da Florã nos projetos NUTA, recomposição de áreas e no Parque Ecológico do Córrego Grande, dos quais se destacam prestação de serviço de treinamento e ensino, Secretaria Expediente de Natureza Rural. Foi isso aí que ele lançou. Exatamente. Seria treinamento, secretaria... Entraria, treinamento. Entraria, treinamento, tem a parte aqui de portaria, recepção, assessorista, todos recepção, eles. triagem, movimentação de material, secretaria, expediente. Na verdade, o município, isso é comum nas prefeituras, eles contratam, para não ter que contratar um servidor público, fazer um concurso, eles contratam via fundações, que é o que aconteceu. Isso aqui deve ser um parque municipal, um parque público lá. Mas veja que as atividades são típicas, é treinamento, é secretaria. Eu tento divergir em relação a
Fundagro aí. Vigilância e Ó, segurança, esses agentes de campo aqui estariam. Tem até a IN aqui no voto da DRJ. Serviços rurais, está tudo aqui no parágrafo 2º do artigo 219. E aí tem a IN 100 aqui no voto da DRJ, que também especifica os serviços. Pelo volume de pagamentos e a frequência de pagamentos, provavelmente o grosso da mão de obra desse lugar, desse parque, dessa instalação pública, é provido por essa empresa, por essa outra fundação. Exatamente. É que no objeto do contrato está serviços especializados de assessoria e consultoria, né? Para atuar junto com a coordenadoria de projetos da Floran. Mas, caso se entenda que assessoria e consultoria para atuar junto com a coordenadoria de projetos da Floran, se entender que isso se enquadra na prestação de serviços de treinamento e ensino, expedientes de natureza rural, então, bom, porque contínuo ele era só o tipo do serviço. Veja que, pelo menos o que está dizendo no acórdão recorrido, com relação a Fundagro, a alegação nem é de que não há cessão de mão de obra. A alegação é que, olhando no acórdão recorrido, é que seria uma entidade sem fins lucrativos, essa Fundagro, essa cedente de mão de obra. E que essa empresa teria, está na página 930, e que essa fundação teria recolhido os valores da Previdência Social, e que, portanto, consideraria bis in idem. Isso é a alegação do impugnante, né, que está trazendo aqui no relatório da DRJ. Ele até trouxe... Desculpa, PC, pode falar. Eu quero ver se a gente está discutindo aqui uma matéria que foi ventilada no recurso voluntário, entendeu? Porque, e até na impugnação ele questionou outras coisas, entendeu? De haver bis in idem, de não ser empresa, ser um órgão público. Na verdade, ele questionou a natureza dos serviços, né? Ele, na verdade, fala, o recurso voluntário, de uma forma geral, o que ele fala, primeiramente, é a da questão da decadência, que eu abordei, tá? Que vai ser a primeira coisa para a gente votar, se vai se aplicar o 150 ou não. A segunda questão é a cessão de mão de obra, só que o que se gastou muito tempo foi porque dentro do conceito de cessão de mão de obra tem vários tipos de serviço, e eu só excluí esses 3. Eu só entendi que não haveria cessão para esses 3, o resto todo eu estou mantendo no lançamento. Então, só é isso. O contribuinte, na hora que ele traz a argumentação dele, ele fala de uma forma geral que não teve cessão de mão de obra para nenhum dos contratos que foram objeto do lançamento. Então, primeiro é esse argumento geral, tá? E aí, depois, para além disso, ele vai, traz as argumentações. Para a empresa tal, veja que eu juntei comprovante de que a empresa recolheu. E, por exemplo, para essa Fundagro, ele juntou, tanto que ele alegou que nessa teve vizinho. Então, assim, essa é mais uma argumentação, entendo eu. Porque se ele alega que não há cessão de mão de obra para nenhum dos contratos celebrados, então, esse é o primeiro ponto. E, para além disso, ele traz outras diversas ponderações, né? Então, mas porque eu acho que o objetivo dele foi, se caso seja ultrapassada e se entenda que é uma cessão de mão de obra, veja que foi recolhido, entendeu? Mas eu acho que o entendimento está meio que a gente já acho que a gente concluiu que pelo menos parte que entende que realmente na questão da Fundagro vai ter cessão de mão de obra e seria devido. E a questão da decadência é só a gente entender se aplica o 150 ou não. Sim. Aí eu queria só apoio do Dr. João, da Sheila,
que são mais experientes aí, para confirmar se realmente na aplicação do 150 a gente estenderia até 2002, 12 de 2012, porque até 2001 já foi reconhecido, inclusive pela DRJ e desde a diligência. Acho que é isso. E as outras duas, ver se o entendimento de que realmente tem cessão ou não. Só essas rubricas. Ok. Ele anexa, as guias que ele anexa da Fundagro é 2100, não é guia de retenção. É da folha de pagamento da Fundagro, que não tem nada a ver. Mas é isso, porque se ele não fez retenção, Xeloca, ele não poderia juntar uma retenção que não teve. Ele não fez a retenção. O que ele quis dizer foi o seguinte, e isso não foi combatido, quer dizer, ao meu entender. Ao meu ver, se eu digo assim, olha, vai ser bis in idem, porque veja que a própria empresa já recolheu o INSS sobre a sua folha. Ou seja, se esses empregados estão na sua folha, veja, foi recolhido. É óbvio que não vai ter, ela não vai juntar uma guia com o código 21, 26, enfim, com o código da sessão, porque se ela entende que não teve sessão, não vai existir mesmo esse recolhimento. Mas essa guia não dá para dizer que está tudo recolhido, né? Ele teria que apresentar a GFIP, provar que isso não é uma diferença, né? Que ele está recolhendo, que naquela GFIP ele declarou aquela retenção ou não. Então, para mim, não prova se teve bis in idem. É claro que a empresa tem que ter a guia mesmo. Eles estão querendo dizer que em relação aos empregados da empresa da Funagro, que em relação aos empregados da Funagro, a Funagro já tinha recolhido, e junta aí as guias de recolhimento que ela fez em relação aos seus empregados. Mas aí eu fiquei até na dúvida, porque eu queria até entender mesmo, por humildade mesmo, por que isso não prova que foi pago os recolhimentos sobre os empregados? Eu não entendi. Ele tinha que apresentar a GFIP para provar que a guia está batendo com a GFIP e que isso não é uma diferença, não está recolhendo... Mas isso a Receita Federal não consegue ver? Deixa eu te explicar, Fernanda. A modalidade da substituição tributária na contribuição previdenciária, nesse caso aí, funciona assim. Imagina que essa empresa Fundagro preste serviços, imagina uma empresa de vigilância, que é o mais comum, né? Presta serviço a várias pessoas, a várias outras empresas. Cada uma delas retém um pouquinho. E ela, por si só, tem a sua folha de pagamento e vai calcular a contribuição devida. E quando ela calcula a sua contribuição devida, digamos que ela deva 1.000, mas dela já foi retido 200. Ela vai pagar só 800. Que desconta o que foi retido. Por isso que não é incomum ela ter uma guia. Ela tem uma guia, só que, como diz a Sheila, pode ser a guia só dos 800, o que foi retido foram os 200, ela devia 1.000. Uhum. Mas a minha pergunta foi... Agora, vamos lá. Isso eu entendi. Isso aí, esse racional mais ou menos, que é racional de imposto retido, na verdade, né? Todo imposto que é retido vira um crédito, é como se fosse uma antecipação do quanto devido. A gente faz a apuração e no final do mês toda a retenção a gente considera para fim de recolhimento do saldo, né? Devedor. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se neste caso em comento, ou qualquer outro caso, se a empresa X e Y entende que não há cessão de mão de obra, por via de consequência, a empresa X não retém e a empresa Y não vai utilizar nenhum saldo porque retenção não teve. Mas essa empresa aqui está mostrando, olha, aqui, ó, eu recolhi a guia sobre a minha folha. A Receita não tem como ver se exemplo, cruzar com o GFIP, por exemplo, ver a base de cálculo dela seria tanto, portanto, ela deveria recolher tanto, e isso aqui mostra. Não seria isso? Essa a minha Nós pergunta. discutimos naquele outro processo da senhora da Petrobras, que tinha um punhado de empresas prestadoras de serviço. O que a lei diz, quando ela estabelece a substituição tributária, diz que tem que haver a retenção, é justamente para não ter que ter uma fiscalização. Por exemplo, vai fiscalizar a Petrobras. Então, para poder fiscalizar a Petrobras, tem que fiscalizar 1 milhão de prestadores de serviço à Petrobras. Então, a finalidade é essa. Claro que a finalidade é essa. Que é possível, em tese é possível, teria que fazer uma nova fiscalização. É possível saber
se está tudo contido no recolhimento que ela fez, sempre é possível. Pode demandar um trabalho, mas que é possível, eu acho que é. Eu concordo, eu entendo. O racional... Agora, não teria isso no sistema, teria que fiscalizar para saber se o que ela recolheu seria o total devido, inclusive da retenção. Porque no sistema, no máximo que vai ter o total que ela declarou em GFIP e o DARF, a guia que ela pagou, que ela recolheu. Mas se ela omitiu, não se saberá. Se ela omitiu, por exemplo, esse serviço que ela prestou, esse aqui que a gente está falando, o que está omitido por natureza, está oculto, não vai estar lá. Teria que fiscalizar e descobrir por outros meios. Então, não é tão simples assim, está tudo lá. Às vezes não está. Por essa razão, o legislador concentrou, nesse caso, concentrou a informação no contratante. Eu concordo plenamente, mas assim, o que eu me corrigi por você estiver equivocado. O racional é o seguinte: faz todo sentido na substituição tributária, justamente para facilitar o trabalho da fiscalização, você concentra na empresa de cada. Assim como no CMS também, né? Você pega lá no fabricante, não nos distribuidores de pneus, por exemplo, bebidas. Mas se eu, Fernanda, por exemplo, eu sou a tomadora, eu fui fiscalizada, eu comprovo, eu falo assim, olha, não retive. Realmente, eu não retive, eu achava que não tinha cessão de mão de obra, mas aqui, ó, a minha tomadora, ela recolheu. Portanto, não teve dano erário. Eu não consigo entender, porque assim, na verdade, é uma antecipação, como a gente está conversando, é uma antecipação de imposto. E realmente é para facilitar a fiscalização. Mas se eu entrego as guias, porque na grande maior parte dos casos, pelo menos que eu me lembro da Petrobras, os prestadores de serviços, eles não tinham juntado a guia. A Petrobras não tinha juntado guia dos prestadores de serviços para comprovar a efetividade do recolhimento do INSS. E, para além disso, eram diversos mesmo. Mas, nesse caso aqui da Funagro, foram apresentados. O fundamento pela não aceitação não é nem o que o senhor está dizendo, que não teria como saber se foi ocultado na parte, não. O fundamento veja que o que você está me mostrando é um recolhimento de folha de pagamento, mas você não está me mostrando recolhimento com código de retenção. Mas é óbvio que ele não iria mostrar com código de retenção, porque ele entendia que retenção não deveria haver. Porque ele entendia que não deveria acessar. Entendeu? O racional que a fiscalização colocou, para mim, não faz sentido nenhum, porque é óbvio que não teria mesmo esse tipo de recolhimento, de arrecadação. Não, mas não foi a fiscalização, foi a Sheila que colocou isso aí. A doutora Sheila que levantou. Mas isso está na DRJ. O pagamento é outro. Isso está na DRJ. Não vai ter o pagamento de retenção. Não, no voto da RJ não está, não. Estou vendo ele aqui. Não, ela fala do código, quer ver? Eu vou te falar aqui, ó. A folha que está, ela fala, com relação ao bis in idem, não aconteceu, porque veja que o que a Sheila leu foi o que está escrito, na verdade, não é não, Xeloca? É o código 2100. Não li, não. Eu olhei a guia, só eu falei, é 2100. Né? Então, porque você é retada mesmo, porque foi isso mesmo que a DRJ falou. Porque tu já ela disse, porque isso é o argumento para dizer, olha, um código 2100 é o código do pagamento da prestadora de serviço, lá da folha dela, que ela tem que pagar mesmo. Isso não prova que nesse pagamento está contido aquele que você deveria ter retido. É isso que a DRJ está dizendo. E, de fato, não prova. Agora, nós votamos no mês passado um embargo da minha autoria, e nesse embargo também era uma sessão de mão de obra, e tinha vários prestadores de serviço, e desses vários, dois deles, a gente baixou em diligência e se comprovou, porque o contribuinte tinha trazido essa informação aos autos, mas se comprovou que eles tinham parcelado aquele débito em específico. E nós excluímos. Foi um processo da minha relatoria do mês passado. Então, eu concordo com a senhora, se o recorrente provar que olha, neste caso aqui, o meu valor que eu não retive foi, na verdade, recolhido lá pela prestadora de serviço. Se ele provar, aprovado está. Porque, se não me engano, as empresas só prestavam serviço para aquele contratante. E a gente baixou em diligência, veio o relatório da diligência, e o relatório foi conclusivo, dizendo, não, está contido sim. Então, se tiver uma informação desses termos, a gente pode admitir. A questão é que quem tem que trazer isso para nós é o contribuinte, porque, em princípio, a gente vai tributar como a lei determina, que é tributar o responsável, que deveria ter feito a retenção, porque é um tributo concentrado. Então, e aí? Como vamos fazer? A gente coloca a votação, tira a vista em mesa.
Eu estou com meu voto pronto. Nesse caso, especificamente, Vai manter, né, doutora vou Fernanda? manter. Tá. Em relação à decadência, doutor João, o senhor olhou? Não olhei. A senhora olhou? Não. Não, em relação à decadência, João, só se entende, porque você tem aquele entendimento, né, eu até já sei esse entendimento, me corrija se eu estiver equivocada, não é necessariamente o pagamento de qualquer rubrica. Ou seja, não é necessariamente a antecipação do pagamento, se não tem antecipação do pagamento para aquelas parcelas, não seria 150, seria 173, mas não? Não, eu não tenho esse entendimento de modo algum, até porque tem uma súmula que me vincula. A questão aqui é outra. A gente está falando de retenção. Tem que ter havido qualquer pagamento de previdência da empresa tomadora. Então tem antecipação. Ainda que não tenha, obviamente não teria, o valor dessas empresas aqui. Isso, é exatamente esse o caso. Pode conferir, se quiser pedir vista. Bom, então nesse... Mas até na DRJ está escrito isso. Ó. Tem um RDA aqui no... Que tem vários recolhimentos aqui no RDA. Vários. Recolheu, a própria DRJ ratifica que recolheu, mas que não seria o caso de aplicação de 150 para essas rubricas. E sendo 150 estaria decaído? Até 2002 só. 11 de 2002, inclusive, não é isso? Isso. Aí, pela sua contagem, que às vezes eu fico meio insegura com a contagem, se o lançamento foi feito em 2007, no mês 11, né? Deixa eu ver aqui. Dezembro. Isso, dezembro de 2007. Então, eu considerei decadente até 11 de 2000. 11 ou 12, Fernanda? Deixa eu ver aqui. 11. Eu considerei decadente Colocou 11. até 11 de 2002. Está correto. Eu concordo com a senhora. Então, pronto, em relação à decadência é isso, eu só fiz estender até 11 de 2002 por aplicação do artigo 150 do CTN, e com relação ao mérito, eu tinha excluído essas 3 rubricas pelos motivos expostos. Ok. É isso. Então, vamos lá, botar em votação? Doutor João, como vota? Bom, eu acompanho a relatora em relação à decadência. Acho que não tem preliminar aqui, eu não vi no voto. Em relação ao mérito, eu vou abrir divergência, porque eu entendo que, com os elementos que tem nos autos, o pagamento recorrente, o contrato que esclarece exatamente a cessão de mão de obra, no caso da Fundagro, não deveria ser excluído, desse ponto de vista da relatora. Entendo que houve sim a cessão de mão de obra, e deveria ter havido, então, a retenção. Eu nem vou levar em conta aqui a questão dos outros 2 levantamentos, a Oceânica e a FLA, eu cheguei a conferir, eu vou acompanhar a relatora, mas no caso da Fundagro, que eu olhei lá a planilha com os pagamentos recorrentes, eu li o contrato com a cessão de mão de obra escrita lá, serviços que estão previstos no decreto. Para mim, tem todos os elementos para implicar a retenção. Eu mantenho o lançamento nessa parte também. No restante, eu acompanho. Ok. Doutor Wesley. Então, o doutor João está indo no parcial provimento, mas em relação ao FLA e OCE, o FUL, não. Eu vou acompanhar. Posso? Pode. Eu vou acompanhar a relatora aí, presidente. Ok. Doutor Kleber. Eu acompanho a divergência. Divergência. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Divergência. Doutor Maurício. Divergência? Eu também acompanho a divergência. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência dos lançamentos CI1, SCI, SC1, para os períodos 12 de 2001 a 11 de 2002, inclusive, e por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os levantamentos FLA e OCE. Vencidos o conselheiro. Vencidos o conselheiro Wesley e a relatora
que deram provimento, que também deram provimento para levantamento, só isso, de diferente. Que também deram provimento para excluir da base de cálculo o levantamento FUM. Só uma questão, eu tenho a impressão que o voto da Fernanda, ele precisa ser um pouco mais extenso, entendeu, com relação a essa Fundagro, porque ela trouxe outras questões de defesa aqui que não sei se estão bem enfrentadas, se estão suficientemente exauridos no voto, entendeu? Eu vi a impugnação, não vi o recurso voluntário. No recurso voluntário, ela centrou só nessa questão que os serviços não se enquadram? É isso? Basicamente isso. Aquela questão de ser órgão público... Não, desculpa. Em relação à Fundagro, no recurso, o argumento foi o fato de ser uma fundação pública. Isso, o exatamente. argumento geral os serviços não se enquadram em cessão de mão de obra. Mas aí tem uma parte do recurso que fala da Fundagro, e fala, não, essa é uma fundação pública, portanto, não se enquadraria. Isso precisa ser enfrentado para não ter embargos, entendeu? Tá bom. Essa tese aí você rejeitou, né? Hã? Essa tese de ser uma fundação pública você rejeitou, né? Na verdade, eu já entendi que não tinha sessão, que não era o caso de cessão de mão de obra, então eu não precisei nem chegar nesse ponto. Porque antes disso, eu já estava colhendo. Mas tem que entender que isso não foi votado aqui, entendeu? A gente precisa votar isso. Não, peraí, o que foi votado é se a cessão de mão... Ah, entendi seu ponto. O Paulo tem razão, porque a relatora não é questão da imunidade, não. Peraí, ela não traz aquele artigo da Constituição da imunidade, não, daquele ponto. Ela não tem imunidade. Ela só fala que é uma fundação pública, então não estaria sujeita a repressão. Ela discorre. Eu vou ler para vocês exatamente para vocês me corrigirem se estiver equivocada, porque é cópia da impugnação. Inclusive, no início do recurso, ela fala que ela reitera os argumentos da impugnação. Ela traz aqui imunidade recíproca, pelo menos você está citando aqui, ela fala sobre imunidade recíproca, diz que é uma entidade pública, né? Então, a gente tem que falar que isso não cabe, entendeu? Ou cabe ou não cabe, mas tem que se posicionar sobre isso. Eu estou divergindo de você só, assim, do que foi votado no colegiado, é só com relação a ser ou não ser cessão de mão de obra, entendeu? Mas essa matéria aqui, a gente não decidiu ainda. Então, no seu voto, você vai afastar essas questões aqui? É que é o seguinte, PC, porque para mim, assim, ela traz a argumentação de que não teve cessão de mão de obra. E, portanto, não deveria ser objeto de retenção. Ainda que houvesse cessão, a argumentação dele de imunidade recíproca viria a priori, entendeu? E não depois. Ela isso, mas é porque tudo. Ela acaba trazendo sessão antes. Aí, como eu já tinha entendido, ela já ia ser beneficiada com o meu entendimento, eu não cheguei nem a entrar no mérito da... Até porque ela não trouxe aquele... Quer ver, ó? Tô aqui abrindo aqui para ver o recurso dela. Eu acho que essas questões têm que ser enfrentadas no voto, viu? É que veja, ó, veja no recurso dela. Abre aí para mim a página 852 de 990. Digite lá 852 para mim, por favor. Na página 852, o tópico é da cessão de mão de obra, certo? Esse é o tópico dela, do mérito, da cessão de mão de obra. Aí aqui ela traz o artigo 31, tal, falando da cessão de mão de obra, atividade fim, aí vai, segue. Por suas naturezas, as empresas são simples prestadores de serviços, são de caráter geral, não são, né? Aí, seguindo neste racional, aí ela fala, com relação concernente à Funagro, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ligada. Então, assim, no momento que ela estava falando pelo menos foi o que eu interpretei, no tópico em que ela fala da cessão de mão de obra, e assim também foi na impugnação, o que ela quis dizer é o seguinte,
todas as empresas, tanto que é dentro do tópico da citação, todas as empresas, elas não são aplicáveis ao racional. Para além disso, a FUNAGRO também deveria ser considerada imunidade recíproca. E logo depois você vê que ela volta para falar, tanto que ela fala um parágrafo só disso da FUNAGRO, porque depois ela volta a discorrer sobre o artigo 31 da 8212. Ou seja, ela coloca como se fosse um argumento a mais para você não aplicar na FUNAGRO. Mas eu entendi, agradeço, e vou realmente só colocar com relação à análise da imunidade, nem cheguei a entrar no mérito, porque eu entendi que o lançamento foi por cessão de mão de obra. E o defesa, eu entendo também que foi por cessão de mão de obra. Certo, PC? Eu acho que tem que ser enfrentado isso aqui, entendeu? Sim. Eu acho que tem que ser enfrentado, porque é no voto dela que vai ser enfrentado. Eu estou divergindo só com da questão relacionada à cessão de mão de obra. A ver ou não, e é isso que vai ser o meu voto. Eu não vou enfrentar essas questões que eu não divergia. Vai ter embargo de declaração, entendeu? Mesmo porque eu não vou colocar no meu voto uma questão que nós não decidimos, entendeu? Então, não tem como eu avançar no meu voto além daquilo que está redigido no voto vencido, entendeu? E ela está aproveitando que ele já está se oferecendo para fazer o voto vencedor. Eu estou supondo que se eu fosse fazer isso, não estou me oferecendo, mas se eu fosse fazer, eu me sentiria nessa dificuldade, sim, entendeu? Sim, porque tem uma questão que não foi tratada, é verdade. Que não foi tratada, e vai dar embargos isso aí, é certo que vai. Não sei se o João também teria essa dificuldade de fazer esse voto vencedor para enfrentar questões que não estão enfrentadas no... Não, se eu fosse fazer o voto vencedor, dada a votação que ocorreu aqui, eu faria apenas com relação à existência de cessão de mão de obra. No fundo. Que é no que eu divergi do voto apresentado, do voto da relatora. E especificamente no fundo. Só no ponto divergente, né? Uhum. Então, sim, eu faria isso. Agora, eu estou procurando aqui no acordo recorrido o que ele disse a respeito dessa alegação, porque essa alegação estava na impugnação. No que diz respeito a Fundagro, ser entidade sem fins lucrativos, recolher o tributo à Previdência, constituir bis in idem, etc. Ele cita aqui... Está dentro da retenção do tributo, né? Mais uma vez, está dentro da retenção do tributo no relatório da DRJ. Ele diz claramente no recurso aqui de Start, inaplicável ao artigo 31 da lei tal, com as alterações posteriores tal, visto que a Floral não se enquadra no conceito de empresa contratante de serviços, conforme denominação específica contida no dispositivo legal. Isso aqui é o que ele já tinha trazido na impugnação, entendeu? Então, eu não vejo que isso aqui foi enfrentado, entendeu? E isso vai ter embargos. Seria um tipo de preliminar, né? Que ele está falando. Eu não sou obrigado a recolher porque eu não sou contribuinte, né? Eu vou então reiterar o que a DRJ colocou, porque o racional da DRJ, quando ela estava analisando a cessão de mão de obra, ela coloca aqui, no que diz respeito aos argumentos de ser a empresa Fundagro, entidade sem fins lucrativos que recolheu os tributos devidos à Previdência Social, que se constitui bis in idem, bem como eventual diferença de lançamentos deve ser buscada por quem recolheu e não pela Floran, em que pese toda a retórica, não está aqui a se exigir contribuição social da empresa Fundagro, mas da retenção obrigatória determinada pela legislação. Exatamente, porque o que eu, na minha cabeça, quando ela pincela essa questão da imunidade, não seria o caso de lançamento de cessão de mão de obra, são coisas que se confundem. Mas, enfim, já que, né, para evitar embargos, eu vou exatamente replicar esse entendimento da DRJ, de que eu entendo que não se trata, pronto, eu vou copiar e colar, reproduzindo, falar, já que isso já tinha sido abordado, foi copiado, foi um argumento que ela repetiu em sede de recurso voluntário, eu entendo que já tinha sido analisado pela DRJ e concordo com o argumento da DRJ e vou reprisar esse parágrafo, que não é o caso. E ele até criou um tópico específico na DRJ, escrito retenção do tributo.
E aí ele discorre, falando o que que é empresa. É porque a retenção de tributo por causa da cessão de mão de obra. Aí ele Então, a DRJ explica, é só quando reiterar analisa- o que está aqui, Fernanda. Eu vou reiterar a parte da Fundagro, Xeloca. Isso, a parte da né, Fundagro, exatamente. Isso, é só esse parágrafo, porque com relação à retenção do tributo, ele está analisando, a DRJ está analisando aí a cessão de mão de obra. Isso no que diz respeito à empresa Fundagro, é isso aí mesmo. É só esse parágrafo, vou reprisar. Sim. Certo? Certo, por mim tudo bem, eu repriso aí. E em relação ao voto vencedor, Paulo, você pode fazer esse voto? Já que eu me ofereci, né? Não foi essa a intenção, mas posso fazer. Eu vou até já fazer isso aqui logo, viu, PC? Porque aí nem... Tá, joia. Já cola aí. Tá ótimo. Então, ficou a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência dos lançamentos CI1, SCI, SC1 para os períodos de 12 de 2000 a 11 de 2002, inclusive, e por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os levantamentos FLA e OCE. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e a relatora, que também deram provimento para excluir da base de cálculo o levantamento FUM. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Certo? Ok. Continuando aqui, agora indo para a pauta da tarde, o item 26, também da Fernanda. Alguém levantou a mão? Ah, sim, só um minuto, deve estar o... Pode falar, Fabiana. Presidente, Sim. eu tive um probleminha aqui na gravação, aí eu teria que fazer uma nova gravação, aí teria que começar a gravar tudo no começo. Tá, Zorra, esse voto? Não, no Oi? caso... Não, você quer interromper a gravação e reiniciar uma nova, não é isso? Sim, A votação, no caso, não precisa, porque eu passo o meu vídeo para vocês. ok. Não é isso? Isso, presidente. Tá, é só porque a gente tem que ter um corte igual. Não é isso? Isso. Tá, então eu vou parar a gravação aqui e vou iniciar uma nova. Posso Ok. aproveitar aí no banheiro rapidão? 5 minutos.